Olá, gente. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade aqui na nossa programação da 15ª Semana de Enfermagem, com uma temática super relevante, né, com o professor Hanson. Ele vai estar discutindo com a gente nesse momento. Sem enfermagem não se faz SUS, né, discutindo a importância do profissional para um cuidado integral e efetivo. O professor Hanson Soares de Souza, ele é enfermeiro, né, funcionário público da MEAC, UFC, EBSER, e doutor em saúde pública. Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Professora Petra, é um prazer estar aqui com você e desejar a todos aí que estão na live, via YouTube, uma excelente explanada do que nós possamos aqui refletir, do que nós possamos conversar nesse intercurso de Unifametro. E aí eu queria saudar a Unifametro em nome da instituição e justamente dizer que Unifametro é SUS. Nós estamos falando de como ser e fazer um SUS. E o SUS, ele é esse movimento de resistências, e a Unifametro, ela faz parte disso. Hoje, Unifametro, eu lembro que em 2005 surgiu a Unifametro, e todo o novo ele encontra resistência. E é assim o SUS. Porque eu digo que o Unifametro é SUS? Porque a própria legislação do SUS, ela nos permite dizer o quê? Ela nos permite dizer que qualquer ação prestada em favor da saúde é o SUS acontecendo. Então, o SUS, ele é isso que está acontecendo agora, é esse nosso diálogo, porque lá na Lei 8.080 diz que qualquer ação prestada sem prejuízo à saúde pública é o SUS acontecendo. Então, eu peço licença a você para estar adentrando aí o seu espaço, a esse espaço da Unifametro, para nós estarmos discutindo sobre essa importância, esse papel, né? E aí eu digo que, na verdade, é uma atuação, mas é também um papel, pois nós, como enfermeiros, em diferentes espaços, soltaram fogos aqui, em diferentes espaços, nós nos tornamos, sim, personagens. Personagens do enfermeiro mãe, personagem do enfermeiro administrador, do enfermeiro assistencial. Todos esses fogos, pessoal, foram preparados para vocês, para saudar vocês. Brincadeiras à parte, mas que assim seja, pois a energia nos envolve e esses fogos são aqui da comunidade do Conjunto Ceará, o maior conjunto habitacional da América Latina, que ele também faz parte desse SUS, que ele tem suas dificuldades. Então, quando eu falo de Unifametro, desses 15 anos, eu quero saudar vocês, pois, como SUS, a Unifametro, ela encontrou resistências. E um dos primeiros cursos a apontar, administração, pedagogia, e logo veio a enfermagem. E nesse contexto, a Unifametro, outrora Fametro, e haja fotos, viva São João, viva Pernambuco, mas vamos encontrar-nos nessa linha de raciocínio. E então a Unifametro, ela encontrou resistência, e assim é o SUS no seu dia a dia. Encontrou resistência, e a Unifametro, a Metro era chamada de quê? De uma extensão da UES com muito orgulho, com muito prazer, pois muitos UESianos hoje trabalham nessa casa. E essa é a construção da Unifametro para o SUS, porque recentemente tem uma filha, né, que estuda na Unifametro. E eu pude aí, então, perceber, depois de 5 anos fora, o que é essa fortaleza de Unifametro. Ela passou não mais ser como era chamada de uma faculdade por metro, mas realmente um centro universitário que tem contribuído para essa importância, esse cuidado integral do SUS. E quando falamos de enfermagem, eu gostaria de citar profissionais,
Pois se nós estamos falando da importância, eu vou lhe dizer, então, a importância e articular. Você que é discente da Unifametro, você que não é discente, que está participando desse momento, você que é docente também, nesse contexto eu quero destacar a importância do papel, a importância do profissional enfermeiro na seguinte perspectiva: de pessoas que são pioneiras e à frente do seu tempo. Nós temos Florence como exemplo, mas nós precisamos, de fato, ler Florence e pensar, e não só romantizar a enfermagem. Nós precisamos pensar a enfermagem como ciência, como tecnologia, como inovação, pegar tudo que Florence nos deixou na sua teoria ambientalista, que é tão forte e tão salutar nesta época de pandemia, e transformar neste momento atual. E aí, quando eu digo que quero destacar e fazer um destaque a uma profissional especificamente relevante, vamos encontrar, então, a professora, professora Edna, que desde o início está nesta frente, nessa leva da Unifametro. E aí, por que eu ressalto isso? Porque nós pensamos numa valorização, na importância do profissional da enfermagem. E aí eu vou trazer alguns dados, e aqui quantos somos. Mas por que eu estou trazendo aqui a professora Edna? A enfermagem que você quer, você estudante, você discente, você professor, eu professor Hans, eu professora Petra, eu professora Juliana. A enfermagem que nós queremos depende do profissional que você é, do que você tem sido. Essa é a enfermagem. Ah, mas não se muda. Muda. É preciso sair da perspectiva e encontrar sempre num momento e de verdade, de resiliência, de encontrar os obstáculos no SUS, na profissão enfermagem, no seu cotidiano, mas ter ciência, inovar. E essas inovações, elas podem ser feitas por mais de 2.318.888 profissionais de enfermagem. Nós somos essa multidão diante da população brasileira. E haja fogos. Todos esses fogos são para festejar a nossa importância. A produção aqui é top, certo? Então, é para que nós possamos, então, entender de novo. Eu vou começar e encerrar com essa fala. A enfermagem que depende, que você quer, a enfermagem que você quer, depende do profissional que você é, do profissional que você tem sido. E quem é esse profissional? É esse profissional estudante, você, que deve se comprometer, não só agora, nessa semana de enfermagem, em valorizar, em dar importância, fazer postagens no mês de maio, no dia 12, no dia 20, mas constantemente, paulatinamente, procurando mecanismos e maneiras de fazer se valorizar. Pois nós só temos o valor naquilo que nós sabemos, naquilo que nós demonstramos, naquilo que nós tomamos como parte nossa e nos empoderamos. Então, nesse pensamento, nessa tônica, é que é preciso pensar esse Ano Internacional da Enfermagem, esse SUS. E então, por que o profissional enfermeiro, auxiliar, técnico de enfermagem é importante para o SUS? Ele é a própria base de sustentação, de sustentáculo do cotidiano do SUS na atenção primária. Isso todo mundo sabe. Nós chegamos a ser 70%, 80% da força de trabalho. E essa força de trabalho, ela precisa ser valorizada. Ou melhor,
ela precisa se dar o valor. Professor, mas tem um contexto muito difícil, que nós ficamos à margem. Você se coloca à margem. Alguém se coloca à margem. Eu te convido hoje para vermos a outra margem. A outra margem que nós podemos ser e somos muito mais daquilo do que pensamos. Mas para isso é preciso nos demonstrarmos. É preciso, brincando, nos amostrarmos. Cearense diz aí, não se amostra, né? Nós tivemos assim, eu tive a convivência com um pernambucano, e o pernambucano, ele diz, cearense se acha. Eu digo, não, o cearense é. E aí eu não falo, e aí eu trago isso para você, enfermeiro, auxiliar técnico. Não se ache, seja. Seja dentro do seu direito, da sua legalidade, da sua competência técnica, evitando todo e qualquer negligência, imperícia, imprudência. E para isso você precisa se apropriar da legislação do SUS e da legislação da EBSER. Eu não vou estar aqui teorizando, citando artigos, não seria pertinente a essa fala. Você tem ela, você que precisa ter curiosidade. O conhecimento, ele advém da boa curiosidade. Então não sejamos, como dizia minha saudosa, e não está saudosa, mas não que foi para outro canto, mas continua na UES, batalhando, deve estar em casa, adoecida, porque a vida dela é a UES. Minha saudosa orientadora, Maria Salete Bessa Jorge, não seja um enfermeiro AIE. AIE? Para fazer isso? AIE? Por que você está fazendo? Saber fazer, saber agir, saber refletir nos seus cenários de enfermagem. E aí eu elucidei, falei aqui da professora Salete, que é ícone também como minha formadora, como minha tutora, administradora também, como minha formação, enfermeira, administrador, que eu fui procurando outros campos, outras formações para agregar meu conhecimento. Mas aí eu articulo com vocês essa questão de necessidade de ciência, tecnologia e inovação para a importância do enfermeiro. E aí eu saldo outra professora, outra pessoa, que é a professora Edna, no campo da ciência, fazendo todo o seu percurso, indo para São Paulo, indo para o INCOR, fazer residência fora, se apropriando de um conhecimento. Hoje, talvez você veja a professora Edna como coordenadora ou como instâncias superiores da Unifametro e se pergunte, como foi? Teve um trabalho árduo por trás, teve uma perspectiva, um caminho de querer não apenas ser e não apenas ter. É preciso nós entendermos que nós não precisamos ser e ter. Isso é consequência. Nós precisamos, primeiro, existir. Existir enquanto categoria. Existir enquanto reconhecimento social. E esse reconhecimento social, em época de pandemia, articulando isso, ele está sendo bem valorizado e nós precisamos aproveitar. Nós somos agora a primeira categoria citada nas reportagens, nas mídias. Nós somos os heróis que não somos. Nós somos seres humanos que lutamos pelos nossos trabalhos e precisamos lutar mais ainda pelos nossos direitos. Então, nesse atual contexto, nessa atual conjuntura, nesse cenário, nós somos romantizados. Mas o SUS, ele é uma perspectiva econômica e social. Então, nós precisamos entender que não basta ser valorizado apenas na perspectiva social, que é o momento da TV agora. Mas esse momento é salutar e você precisa ver como ganho de conquista. Você que é discente, você que é enfermeiro, outrora atrás, a sociedade ela não sabia explicar o que era o processo de trabalho de enfermagem ou a divisão social do trabalho de enfermagem
do técnico e do enfermeiro. Todo mundo que vestia branco era enfermeiro. E isso advém de um movimento que você precisa continuar. No seu plantão, no seu posto de saúde, em se mostrar e não se amostrar. Em se mostrar e dizer e se apresentar quem você é. Eu sou o Hanson, sou o enfermeiro do plantão, estou aqui para prestar os cuidados. Te apresento também a pessoa que está nos seus cuidados mais diretos, que é o técnico de enfermagem fulano de tal. Ele vai te dar as suas principais orientações. Eu vou te examinar agora, mas qualquer coisa eu estou à sua disposição. E é nesse conjunto, é nesse dia a dia, é nesse trabalho de formiguinha, um a um, que a sociedade tem começado a entender a divisão social do trabalho de enfermagem. Não somos nem técnicos, nem enfermeiros, um ou mais importante do que o outro, mas fazemos uma equipe. E é preciso nós nos tornarmos equipe. Nós ainda trabalhamos como grupo. Nós somos hoje 22.836 profissionais de enfermagem no estado do Ceará. E aí eu te digo, dentro de um cenário que nós vivemos, que é um estado democrático de direito, que esse SUS ele foi construído, ele foi garantido na Constituição, mas ele precisa de nossa atuação, do nosso papel, para que ele se consolide. E os desafios dele em se consolidar se dá na valorização, da dedicação exclusiva, da política de recursos humanos para nós, para todos os outros profissionais. Tayane, viva o SUS! Então, nessa perspectiva, é que o SUS se torna integral. Mas o SUS só se torna integral se nós entendermos a perspectiva da integralidade. Não nesse viés apenas romântico, que estão nos querendo nos colocar agora, com aplausos. Muito bem, agradeço os aplausos, agradeço os vídeos, agradeço tudo. Mas essa é a perspectiva que a lei coloca, que o SUS ele reflete a perspectiva econômica e social, né, os níveis de saúde, eles refletem a estrutura, a organização social e econômica de uma população. Então, a nossa população precisa nos conhecer para nos valorizar. Então, isso é que nós precisamos nos mostrar. É nessa perspectiva que eu tenho dito que nós precisamos, sim, né, no popular, dar a nossa cara a tapa e não ficar no enfermeiro de trás da mesa, mas se apresentar ao usuário, apresentar ao cliente, dependendo da nomenclatura que você utiliza, e nos afastar da burocracia ou da burocracia que nos é imposta. E como podemos fazer isso com vínculos, por vezes, fragilizados, de que ficamos à mercê de uma determinada entidade que é privada, que se você não fizer isso ou que não fizer aquilo, você perde seu emprego, você perde sua escala. Não pense que no concurso público, como que é o meu caso, há 6 anos eu sou funcionário público, nós não enfrentamos esses conflitos, não enfrentamos esses desafios, pois existe também o poder, né? O poder dentro das instituições públicas, que eles precisam ser mudados para esses momentos atuais, em que o enfermeiro não é aquele burocrata que faz tudo, que o ventilador quebra e que ele vai pedir o conserto. E aí eu gosto de falar, nesses momentos, de uma reflexão prática, porque às vezes você é discente, está se formando e não tem ideia de como fazer isso. Não é nossa função. Nós não estudamos para consertar ventiladores, telefones, ar comprimido, podemos até avisar, nesse caso, porque envolve o nosso cuidado, é um cuidado indireto. Mas a estrutura, o piso quebrou, a porta, o trinco, não é atribuição nossa.
Professor Anderson, e como nós podemos enfrentar isso? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa importância diante disso? É dizer que nós não somos feitos ou nós não nos formamos para isso. Mas isso, gente, precisa dizer-se de uma forma simples, educada, chique, digamos assim. Você precisa ser delicado com as palavras. Não adianta brigar no corredor, não adianta fazer algo que é desnecessário. Professor Anderson, então, qual é o caminho diante disso? Primeiro, eu preciso ter uma resiliência de enfrentar que existe uma cultura que nos impõe, às vezes, atividades que não nos é própria. Todas as nossas atividades estão no nosso código de ética, você precisa se empoderar disso. Mas nessa resiliência, você começar a moldar. E aí eu vou contar um pouco da minha experiência quanto a essas questões. Enquanto enfermeiro, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Pernambuco, me veio algumas situações em que, o ventilador quebrou. E eu disse, e o que eu tenho a ver com isso? Mas eu soube, de forma prática, fazer isso. Nós sabemos, como discentes, como enfermeiros, como professores, que existem as comunicações internas. Então, nós precisamos respeitar as hierarquias das instituições. Então, como, de forma prática, você pode articular conflito, gente? Nem sempre é negativo. Já disse nossa sagrada Kurgant, Paulina Kurgant, enfermagem, administração e gerenciamento. Nós precisamos, então, dialogar. Então, uma simples comunicação. A sua chefia imediata, escrita, que não faz parte das suas atribuições, tais ações, e que sugere que o setor de manutenção possa sistematizar uma visita semanal, quinzenal, mas isso para fazer uma manutenção preventiva. Isso não tem, gente. E hoje isso lá no Pernambuco, lá no Hospital das Clínicas, tem. E nós estamos construindo nesse movimento. Então, passando a instâncias. Então, eu passei 5 meses sempre relatando, fazendo a CI e dizendo que não era minha atribuição, que isso poderia dar problemas dentro da minha relação de trabalho, até com o Ministério do Trabalho, mas que nós poderíamos articular. Até que nós formulamos uma ideia e reconstruímos no sentido de cada andar, cada cenário do nosso hospital, cada unidade, nós criamos o apoio assistencial. Do ponto de vista de gestão, de inovação. Quem foram essas pessoas? Pessoas da enfermagem. Pessoas da enfermagem que passaram a ser apoio assistencial porque tinham problemas relacionados à saúde física, já de tanta sobrecarga, de tanto trabalho, de tantos anos. Então, o apoio assistencial dentro da instituição, dentro da divisão de enfermagem, que nós participamos 4 anos da gestão lá no Pernambuco, ele passou a ser o quê? Uma promoção. As pessoas mais antigas ou com problemas de saúde, que passou a ajudar, o enfermeiro fazia pela manhã uma lista de materiais. Ele perdia ali 1 hora fazendo um levantamento das necessidades. Essa atribuição ficou para esse profissional de apoio à assistência. Então, isso é um dos exemplos que podemos construir. Então, a enfermagem que você quer depende do profissional que você é, do estudante, do olhar crítico que você tem no campo. Mas você também não vai chegar no campo, na casa dos outros, e gritar. Você precisa sentar, pedir licença, dialogar, documentar, escrever, projetar. Muitas vezes não vão te dar atenção. Por isso você deve documentar. Porque qualquer algo que seja não inerente, que não condiza com a nossa atuação profissional, do nosso código de ética, você precisa informar, escrever. Chefe privado. Que aí só quem tem acesso
Precisa informar, precisa escrever. Entrou alguma pessoa, mas qualquer coisa me avisa. Estou aqui no chat também. Precisa informar, precisa escrever e ir nas instâncias. Então, se você tem uma chefia imediata, chama, conversa, é um problema de escala, não foi atendido, documenta, passa para a hierarquia avante. É um problema de dormitório, de não descanso adequado, como nós vimos aí nessa pandemia. Pensou nisso, articulou isso internamente, consegue se resolver. As minhas demandas de luta pela classe, de valorização da classe, elas sempre foram ganhadas dentro do próprio espaço. A partir do momento que você também exterioriza isso, você vai para uma instância de sindicato ou do Corém, você consegue chamar a atenção. E a gestão, ela começa a ter receio e começa a querer praticar as leis que você conhece, as leis que você está avisando, as leis que você está demonstrando a ela que precisam ser cumpridas, seja para o descanso, seja para o dimensionamento. Mas para isso você precisa colocar no papel. Não precisa, de boca todo mundo fala, gente. Então, é preciso a importância de nos valorizarmos através dos nossos documentos, dos nossos relatórios. Recentemente teve até notícia, né, que algumas pessoas em ações, e o repórter teve que se retratar no estado de Goiás. Por exemplo, como pode o enfermeiro, a enfermeira deu essa ordem, e depois ele teve que se retratar. Mas por quê? Porque nós precisamos nos mostrar de forma educada, e a enfermeira teve seu espaço na reportagem, no Jornal de Goiás, e explicou parte da nossa atuação. Então, o principal modo de como nós somos valorizados depende do profissional que é, depende do estudante que você é, depende do que você busca. E aí eu resgato, né, de novo, cito, então, quando eu estava falando aí da professora Edna, quando fui buscar inovação, ciência e tecnologia, eu fui terminar de me formar, trabalhar em um outro estado, por ordem do destino, no concurso EBSER, eu atuo em concursos há 10 anos, e tivemos a oportunidade de lograrmos êxito para a EBSER na Paraíba, em Natal, e no Pernambuco, e não no Ceará. Mas depois de 5 anos, estamos aqui de volta, conseguimos nossa transferência, e continuando esse movimento que nunca se apaga, de estar valorizando o SUS, de estar valorizando a enfermagem, de estar valorizando todas as profissões que fazem a saúde. Mas aí eu entro num outro contexto, nós falamos de um contexto mais micropolítico, das relações do dia a dia, nós temos teoria para isso, nós temos a nossa teoria de Peplau, que ela trabalha justamente as relações eu, é uma teoria de enfermagem. Como é que você se vê como enfermeiro? O enfermeiro que você se vê é o enfermeiro que você tem que ser, é o enfermeiro que você é, mas depende das atitudes que você toma. A Peplau, ela fala também da relação eu-tu. E nesse eu-tu, é eu-tu, eu, teu colega enfermeiro, que pode ter uma maneira diferente de trabalhar que a sua, e vocês precisam dialogar para entrar num consenso. E tem a perspectiva eu-nós. E é nessa perspectiva eu-nós que a Peplau, na teoria das relações humanas, né, na enfermagem, interpessoais, ela nos aponta para a perspectiva de pensarmos a perspectiva macropolítica. A macropolítica, que aí eu volto lá atrás. Nós falamos aqui da perspectiva social. E agora vamos falar da perspectiva econômica. Espero que eu esteja conseguindo ser compreensível, ser entendido. Aqui o chat não é aberto, como é diferente nas lives do Instagram. Eu não fico vendo, mas pode comentar, que eu acredito que aparece. Mas nós temos os momentos para as perguntas. Mas nós vamos pensar também agora uma perspectiva de macropolítica. E o que é essa macropolítica?
Essa macropolítica, ela precisa ser entendida a partir mesmo das nossas teorias. Nós temos tantas teorias que nós precisamos nos aprofundar. Eu, às vezes, costumo brincar, a gente deixa a Florence no túmulo, mas não é no túmulo em relação lá, é na perspectiva romântica. E a Florence, quem vai ler, não encontra só a perspectiva romântica social. Ela era, de fato, uma mulher à frente do seu tempo. Mas vamos conhecer essa mulher para que nós possamos falar mais nela e dela e praticar o que ela já nos escreveu. Vamos pensar dessa forma? Então, nessa perspectiva, fazendo esse link tanto com a Florence, também como a Peplau, com a teoria das relações, vamos adentrar nessa perspectiva agora, desse nosso diálogo final, para a perspectiva macropolítica, para a perspectiva econômica que a legislação do SUS nos coloca. E aí, como é que nós podemos contribuir nessa perspectiva econômica? Nós já contribuímos muito. Nós somos a força de trabalho maior e a mais barata. Antes, nós somos a força de trabalho mais barata? Somos, infelizmente. Lei da oferta e da procura, somos muitos profissionais. Temos uma divisão social que já coloca um número de técnicos. Existem países que não existe essa divisão social do trabalho. Então, isso é uma estrutura de Estado. Mas como é que nós podemos fazer e vencer essa estrutura? Não é luta? Eu não costumo, gente, chamar... Às vezes, a palavra luta chama a atenção. Mas a luta, ela não faz parte do meu cotidiano de vida. Porque lutar dá uma perspectiva, pensamento e filosófico de guerra. Que alguém há de ganhar e alguém há de perder. E numa perspectiva econômica, de um economista, Keynes, na verdade, e outros economistas, eles nos falam que, na verdade, na economia, ninguém ganha, ninguém perde. A relação precisa ser de ganha-ganha. Vou ilustrar com isso bem rapidamente, numa linguagem popular, e depois a gente aplica a nossa prática. Você está na praia, lá na beira-mar, né, logo mais estaremos fazendo isso, e vem uma pessoa e oferece um camarão para você. E aí ele diz que é R$25. E aí ele está com o filhinho dele, e ele diz, não dá, é a família, e ele tem as suas questões sociais, mas eu te faço por 20. E você está com o seu filho ou com o seu familiar, quando ele sai, o vendedor do camarão, e ele diz, tá vendo, filho? O camarão dava para vender por 25, eu comprei por 20. Deixe que o vendedor disse para o filho dele, meu filho dava para vender ainda por 15. Então, são essas relações, um exemplo simples. Na verdade, ninguém ganha e ninguém perde. Todo mundo ganha. Então, vamos começar a praticar uma relação de ganha-ganha nos nossos espaços. Sim, fazemos isso. Vamos para a linha de frente. Mas precisamos de EPI. Não tem? Vai cruzar os braços? Não. Vou hoje, mas amanhã eu quero o produto adequado. Se virem. Eu preciso de segurança do trabalho, senão meu código de ética permite que eu me afaste. Qual a escolha? Vou dar um exemplo, porque não é nada, eu não estou falando mal da instituição. Nós tivemos um fornecedor que atrasou todas as roupas e nós estávamos sem roupa para trabalhar. Fizemos documentação e começamos no outro dia a trabalhar com roupa da acompanhante, roupa que era com o emblema do governo do estado, roupa que era do IJF. Por quê? Porque os profissionais reagiram e que não iam trabalhar esportes sem um fardamento privativo. Então, é nessas relações, e aí, como eu disse, você precisa procurar todas as instâncias. Chefia imediata, coordenação, gestão, superintendência do hospital. Documento. Se a pessoa não te respondeu, você documenta que foi encaminhado e que agora, esperando um prazo adequado de 20, 30 dias,
está passando adiante para sentarmos e dialogarmos. Sempre nessa perspectiva de trazer essas relações, de trazer as relações interpessoais, de trazer o diálogo, nós vamos conseguir muita coisa. Eu digo porque em 4 anos de gestão, no Hospital das Clínicas de Pernambuco, nós podemos construir muito disso. Implantamos pontos eletrônicos, que era resistência, mas que precisávamos ter eficiência e controle dessa força de trabalho, do dimensionamento. Então, tudo isso foi sendo articulado. Por que precisa? Então, dentro das micro-relações, por que precisamos levantar indicadores? Hoje, na perspectiva de trabalho, eu tenho alguns questionamentos da minha prática, que são indicadores que não refletem ainda a realidade. Aí eu estava conversando com um grupo de colegas enfermeiros, vamos fazer isso se tornar um indicador mais real? Então, essa é a perspectiva mais micro. E agora eu vou passar para a questão macro. O que é que nós chamamos da questão macro? É a relação eu-nós. A Peplau fala isso, mas ela bebe lá de Freud, né? É a relação do superego. Existe id, que sou o eu próprio, a minha vontade, o ego, que é o eu, tu, e o superego. O superego, que a Peplau vai chamar de eu-nós, é a relação eu-sociedade, enquanto suas estruturas, suas leis, e elas existem. E aí nós precisamos ocupar esses espaços. Nós precisamos colocar o Ike, falou aqui agora há pouco, Wicksberg, e é uma das pessoas que atua também nesses espaços, micro e macro político, como professor. Hoje ele está mais na docência, mas viveu muito a gestão, de onde eu muito pesquisei, no Maracanaú. Então, nós precisamos adentrar a esse espaço de estrutura de Estado. E o que é essa estrutura de Estado que eu chamo? Nós temos nossas entidades de classes, nós precisamos fortalecer as nossas entidades de classe, participar dos momentos de representação do SUS, seja como professor, como estudante, como conselheiro, mas nós precisamos galgar espaços maiores, de onde as coisas de fato acontecem e decidem de manhã cedo ou na calada da noite, e hoje até por videoconferências. Nós estamos num momento macropolítico em que os 3 poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, por horas eles perdem um pouco de sua lucidez e perde a harmonia. E aí, dentre esses 3 poderes, eu quero destacar aqui esses últimos 7 minutos finais para a gente refletir, para nós refletirmos a capacidade que podemos ter em fazer um SUS melhor e uma enfermagem melhor. Como professor Randes, nós precisamos de representação. Quem nos representa dentro do Poder Executivo? Conte aí, lembre-se da memória de quantos enfermeiros você conhece que estão no Poder Executivo, auxiliares, técnicos. Quem é o Poder Executivo? Prefeito, governador. E no Poder Legislativo, quantos enfermeiros no Ceará você tem sendo vereador, senador, deputado? Quantos são? Eu vou te dar um número para você pensar. Nós somos, no Ceará, falei dos números de enfermeiro, somos quase 23 mil. Mas no Ceará, nós somos quase 80 mil profissionais, 78.880 profissionais.
nós temos uma capacidade aí eleitoral multiplicada pela nossa família de 320 mil votos. É preciso pensar. Antes você vai se candidatar? Não, não é esse o meu objetivo. O meu voto é de categoria. E não estou fazendo aqui nenhuma parte a seu ninguém. Mas eu estou te convidando para que nesse ano nós possamos, independente disso, aí vem às vezes uma perspectiva, né, que eu já vi muito, a enfermagem tem muita confusão, é muita mulher. Mulheres inteligentes, mulheres que estudam, mulheres que precisam ocupar o poder. Enfermeiras ou enfermeiros. Então, nós precisamos fomentar e ajudar essas pessoas, mesmo sem conhecer. Deixar a relação que ganha, ou do id, do seu ego, porque não eu que estou lá, porque não sou eu que sou o representante da enfermagem no sindicato, porque você não quer. Afinal, a enfermagem que você quer depende do profissional que você é, do que você tem sido. Então, se tem pessoas com esse perfil, se tem pessoas com essa abertura para isso, vamos ajudar, independente de conhecer. Eu vou dar um exemplo muito claro em relação a essa questão de entidade de classe, e depois volto para essa perspectiva de ocupação dos espaços. Nós já ocupamos muitos espaços, mas por muitas vezes precisamos ocupar os espaços e colocar os nossos nomes. Muitas vezes nós fazemos o trabalho e deixamos o fulano, o doutor, colocar e levar o nome. Não é preciso se amostrar, mas é preciso mostrar-se o seu trabalho e o seu valor. Então, eu vou dar um exemplo rápido, foi na última eleição para a entidade de classe ABEM. Nós tínhamos 2 chapas e eu declarei voto para uma. E no momento que a chapa venceu, eu telefonei para a pessoa, parabenizei, foi minha professora, e digo, a partir de hoje eu sou oposição a você. Oposição não no sentido de guerra, mas de fiscalizar o trabalho, de exigir que se façam mais e mais. E aí nós temos outra entidade de classe, temos o Corém, temos a enfermeira Ana Paula, não conheço, mas eleição passada, para deputada estadual e deputada federal, uma outra conselheira que eu não me recordo o nome agora, vim lá do Pernambuco fazer este voto de categoria. Pois é preciso que nós ocupamos. Se as pessoas vão desenvolver um bom papel, que vão nos dar importância, nós só vamos saber depois. O ser humano, ele corre o risco, sim, de ser cooptado, mas se ele não for fiscalizado. Se nós colocamos os nossos representantes, repito, somos 80 mil profissionais. Multiplicado isso por familiares. Então, vamos pensar esta corrente. Então, votei nesses candidatos que mencionei, não se elegeram, mas dei o meu voto de categoria, declarei e disse que, a partir do momento que se elegessem, eu estaria na porta cobrando, como eu faço com o vereador do meu bairro. É nessa perspectiva que nós precisamos ser eficientes, ter equidade de representação, trabalhar essa perspectiva da eficiência, da efetividade, que o SUS tanto prega, mas também dentro das nossas relações, dentro dos nossos trabalhos. Então, falta aqui nesse 1 minuto dessa nossa fala, espero ter, pelo menos, implicado você, pois nós só agimos quando somos implicados. Espero e te convido a isso. Então, não em relação só a essa questão macro da política partidária, que não precisa ser partidária, mas que precisa ser uma política social, econômica e representativa e de valorização da enfermagem, mas eu te convido também a ser 3S, senão o nosso nome vai para o SPC. A ser
efetivo, a ser eficiente, a trabalhar com equidade, com a segurança, com a pontualidade, com a centralidade nas pessoas, nas relações humanas, se valorizando. Pois a enfermagem, o enfermeiro que você quer, ou a enfermagem que você quer, depende do profissional que você é. Um grande abraço, estou aberto às perguntas. Antes, eu gostaria de agradecer sua fala, né? Foi muito pertinente, certo? A gente se sente muito feliz com essas palavras de representatividade na enfermagem. Eu acho que o que você trouxe é em relação à visibilidade da profissão, isso é muito importante. Por quê? Porque nós sabemos muitas vezes que somos a maior categoria profissional, mas nós enxergamos a força que nós temos, né? A força de trabalho, como você falou. E assim, muitas vezes a gente se enxerga até invisível, né, aos olhos dos outros, né, aos olhos dos políticos, aos olhos da gestão, da sociedade como um todo. Mas nós precisamos nos permitirmos, né, nos tornarmos visíveis. A partir de quê? Do nosso conhecimento, como você ressalta, né, das nossas habilidades, da nossa atitude, né, dos saberes que você colocou, o saber saber, o saber fazer, o saber ser, né, que é tão importante nessa rede de relacionamentos interpessoais que você citou aí dentro, né, no trabalho em equipe, para que a gente consiga realmente fazer uma enfermagem melhor e um SUS melhor, né, e a gente percebe que essa questão da visibilidade, agora ficou mais, a enfermagem ficou mais visível com a pandemia, né, assim, a gente está sendo bem mais visto do que antigamente, mas como é que a gente quer ser visto também, né? Então, a gente quer ser visto não apenas como super-heróis, porque nós não somos super-heróis. Nós temos nossas fragilidades, né? A gente tem as nossas vulnerabilidades, e isso precisa ser discutido. Nós queremos ser reconhecidos a partir de melhores condições de trabalho, para que a gente, sim, possa fazer uma enfermagem melhor e um SUS melhor, com certeza. Tá? Então, assim, eu agradeço muito a sua fala, muito pertinente, né, a sua trajetória na enfermagem, na militância, realmente, e ontem até a professora Ana Valesca comentou na conferência de abertura que nós somos ciência, né, nós somos tecnologia, mas o que vai nos diferenciar é justamente o cuidado, né, a sensibilidade, e é justamente a questão do high-tech, né, e do high-touch também. Nós precisamos ter esse toque com o outro, sermos sensíveis consigo mesmo, né, com o profissional, com o nosso colega de trabalho, para que a gente consiga fazer essa enfermagem diferente, né, e esse SUS diferente. Eu agradeço muito as suas contribuições, né, em relação às perguntas, né, aqui no chat. Foram mais colocações, parabenizando, né, pela sua fala, pela sua representatividade, colocando mesmo a questão da força da enfermagem, e que nós precisamos nos tornar visíveis também, para antes disso, né, do que antes de exigirmos do outro essa visibilidade, também permitirmos essa visibilidade interna. Então, essa valorização que você fala da enfermagem vem de dentro mesmo da gente, né, de nós profissionais, como enfermeiros, como técnicos, como auxiliares de enfermagem. Então, a partir do momento que tem essa valorização interna da categoria, a gente consegue, com certeza, ir bem mais longe. Tá? Prontinho, eu que agradeço, certo? Fica aí aberto, ainda se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu vi alguns comentários aqui da Marta, da Pâmela, da Juliana, do Ricksberg. Agradeço essa devolutiva, mas aproveito mais uma vez esse tempo que nos é salutar, que nos é permitido e dentro da organização da semana, para parabenizar aos profissionais da Unifametro e chamar a atenção para um detalhe que eu já observei. A Unifametro, ela sempre faz, fora do período de maio, a sua semana. Isso é importante, isso é estratégico. E nesse ano internacional de enfermagem, nós precisamos deixar que essas técnicas, que esses encontros, que esses espaços não morram. Que nós perduramos todo o ano, pois esta é uma forma de nos mostrarmos,
de nos apresentarmos, mas de forma constante, porque senão fica igual certos movimentos, que tem um dia e depois acabam, seja da consciência negra, seja da população GBLT, TXYHZ, seja de forma de como se articula, mas que nós não possamos deixar morrer esses movimentos, sobretudo a este ano que a OMS declara como nosso ano internacional. Então, façamos-nos pessoas internacionais. E, pessoal, não é na perspectiva de vaidade, de individual, é na perspectiva de categoria. Repito esse número para quê? Para que nós, nesses momentos finais agora, possamos refletir. Somos 2.400.000. Somos 80 mil profissionais no Ceará. De enfermeiros, somos 23 mil. Nós já temos, eu consigo notar, nesses... Quando a gente fala de tempo, a gente começa a entregar a nossa idade, né? Mas ainda bem que o meu cabelo só cresce, não diminui. Mas, brincadeiras à parte, eu fico pensando justamente nessa perspectiva de que muita coisa já foi conquistada e muitas pessoas não conseguem ver. Hoje eu vejo as pessoas conseguindo pelo menos entender a divisão social do trabalho de enfermagem. Quem é o enfermeiro, quem é o técnico. E vai se apagando a figura do profissional auxiliar de enfermagem. Não sei se vocês já entenderam essa perspectiva. Essa perspectiva ela está sendo forjada, porque nós somos forjados. Tudo nosso é forjado. Forjado num sentido não ruim da palavra. Mas o SUS é forjado, nós somos forjados. Nós somos forjados através das nossas lutas, através das nossas conquistas, através dos nossos saberes. E eu fico assim, então, falando de brilhantismo, falando de profissional, e não é rasgação de seda. Eu citei aqui alguns profissionais, citei minha orientadora, que é a pessoa que eu tive muito conflito, muito embate, gosto muito dela, ela lá na casa dela e eu na minha, de vez em quando uma visita, um café, para rememorarmos nossos tempos, mas porque vivemos conflitos sempre produtivos. Citei a professora Edna enquanto desbravar, ir a outro estado, pensar, vir, trazer inovação, e hoje faz parte não só do corpo docente, mas do corpo estrutural, organizacional, diretivo da Unifametro. E salve a minha amiga Petra Kelly. Obrigado pelo convite. No dia que ela me fez esse convite, foi um dia muito feliz, foi um dia muito salutar, foi um dia muito bacana. As coisas sempre têm o momento certo para acontecer. E eu agradeço a Petra pelo reconhecimento profissional, mas nós temos uma história também, nós somos parceiros de estudo, nós nos reunimos muitas madrugadas aqui nesse cenário que vocês estão vendo, ou na minha casa, ou na casa dela, para que sonhos fossem realizados, para que sonhos fossem conquistados. E acredito, não vou expor, porque não é nenhuma novidade, a professora Petra é casada com outro profissional, também enfermeiro, atuante, em um outro estado, na Paraíba. E em 2014, e depois casaram, e esse relacionamento, e esse casamento, um no Ceará e outro na Paraíba. E quando ela veio me fazer esse convite, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz em saber que o tempo certo aconteceu. Não existe falta de tempo. Ela nunca se conformou em a falta de tempo de estudar, porque tinha que ensinar, porque tinha que trabalhar. Trabalhou na iniciativa privada, trabalhou como professora substituta na UES, faz parte hoje do corpo docente. E logo mais estará adentrando a empresa, a estatal que eu faço parte, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, como enfermeira, como nada mais, nada menos, só com humildade, primeiro lugar para enfermeira assistencial,
lá na Paraíba, lá na cidade onde o esposo dela trabalha, e tudo isso levou um tempo em que ela continuou lutando, estudando, não desistiu, persistiu e acumulou. E nesse tempo a vida dela não parou. Hoje eu tenho 6 anos de empresa, nós estudávamos às madrugadas de 2014, nós vínhamos do cursinho, assistíamos a aula, eu dava aula, ela estava lá, depois víamos para casa estudar. Era uma relação para além de professor-aluno, parceiros de estudo. Petra, vamos estudar o que hoje? Vamos estudar a saúde da mulher. Aí eu, minha mãe ou a mãe dela, um cafezinho, um pãozinho, um queijinho. Não existe alegria sem dor. Você está vendo aí hoje a doutora Petra Kelly, o doutor Hanson. Você é o profissional que você quer ser. O verdadeiro doutor, eu sempre costumo dizer que é o doutor Google. Sua fonte de pesquisa. Sua primeira fonte de pesquisa. Lógico, não estou dizendo que o Google é a melhor fonte de pesquisa. Estou dizendo que lá é o disparate. É o dispositivo que você pode se tornar o doutor que você quer. Com curiosidade, com perspectiva de crescimento, de entendimento. E eu finalizo a minha fala parabenizando a professora Petra, no dia do diálogo que ela me convidou, passou um filme, a gente conversou um pouquinho, nos emocionamos, porque eu ainda não sabia, nesse corre-corre eu cheguei, depois de 5 anos no Pernambuco, comecei a reativar um trabalho que já fazia antes, que fui pioneiro nessa história de pensar essa perspectiva de cursinhos há 10 anos atrás, junto com minhas colegas, que hoje também atuam nesse mesmo ramo, e eu voltei e nesse 1 ano, com várias turmas, onde nós temos o nosso cursinho relacionado, depois vocês podem ver aí no Instagram, professor Hanson Soares, quem não me conhecia o nosso trabalho, mas esse trabalho, ele advém de muito tempo. Então, agradecer e parabenizar e exemplificar a professora Petra justamente nesse sentido, pois ela correu atrás da ciência, fez seu mestrado, fez seu doutorado, mesmo trabalhando, produziu alguma tecnologia para dentro da sua prática, e a mulher entende de CME, viu? E entende de centro cirúrgico, tem até que depois fazer um convite aí a ela, tá certo? Então, um grande beijo, um grande abraço, e na perspectiva mesmo de agradecer e encerrar a fala, como eu disse que ia encerrar. A enfermagem que você quer depende do profissional que você é. A enfermagem que você quer depende do profissional que você tem sido. A enfermagem, o enfermeiro que você quer depende do profissional que você se mostra e é capaz de ser. Então, aqui meus agradecimentos, um forte abraço a todos virtualmente e que logo mais possamos nos abraçar de forma física e celebrarmos muitas conquistas. Mas não paremos, não deixemos morrer o Ano Internacional da Enfermagem. Parabéns e obrigado. Nós que agradecemos, professor Hanson, pelas suas palavras, pela sua contribuição na nossa Semana de Enfermagem. Agradeço também pelas palavras de carinho, tá certo? E convido a todos, para dar continuidade na próxima atividade que já vai iniciar a seguir. Boa noite, obrigada, professor Hanson. Beijo, beijo.